E na sua adolescência, como foi essa questão desse desafio, né, de viver num país, numa sociedade que meio que, vamos dizer assim, não tem tanto conhecimento a respeito da Wicca, né, da sua vertente religiosa, como é que foi? Como eu falei para vocês, eu venho de um lar evangélico, né? Mas a minha mãe, ela fez um curso de teologia, assim como a minha avó, e elas entendem o significado de ser evangélico. O que elas são, o que elas têm de crenças próprias. E a minha mãe, claro, ela vai ter um choque mais cedo ou mais tarde, assim como a minha avó teve, né? E para entender, elas precisaram se ressignificar. Então a minha mãe, claro, teve um choque muito grande, ela não queria que isso desse continuidade, né? Só que com o tempo ela viu que era besteira da parte dela, porque a crença é minha, não dela. Uhum. Entende? Agora, crescer entre os anos 80, 90, 2000, num país em que é altamente intolerante, é complicado. Né? A gente fala, às vezes, de religiões minoritárias, mas a gente esquece que religião minoritária é aquela que é apagada. É aquela que não tem voz. É aquela que não é aquela que só apanha ou que é perseguida, é aquela que é silenciada. Então, por exemplo, quando você vai para um lugar e você diz o que é, as pessoas, elas são das duas uma, ou elas têm um preconceito já pré-estabelecido, né? Enrustido, né? Na verdade, graças aos irmãos Green, a Disney e a Hollywood, né? Exatamente. Porque Infelizmente. o preconceito que vocês têm, pelo menos a minha geração, não a geração de vocês, porque vocês são jovens, mas a minha geração, ela vem dos contos clássicos, em que a bruxa sempre é má, em que ela sempre vai matar alguém ou vai fazer alguma coisa errada. Só que aí, como eu falo com os meus alunos, às vezes em sala de aula, né? A história da Rapunzel, o pai pula o muro da casa da bruxa para roubar a comida dela, e quando ele é pego, ele dá a filha numa troca, porque a bruxa se preocupa, porque se não tem comida para dar para a criança, ela prefere cuidar. Mas quem é errado? É a bruxa que cuida, que quer cuidar, ou é o pai que está pulando para roubar? Pois é, a inversão aí, né, dos Exatamente isso valores. Rapunzel, daí. Rapunzel, que é a mãe, né, a madrasta, na verdade, coloca ela numa torre para que ninguém veja a beleza dela. Quem é a proteção? A mãe tóxica, a mãe super protetora. Uhum. Mas ela precisava morrer daquela forma? João e Maria estavam perdidos, a madrasta obrigou o pai a colocar eles no meio da mata para morrer. A bruxa estava lá na casa dela de doces, de boa, super sossegada, as crianças lá devorando tudo, que criança na fase de crescimento devora tudo. É verdade. E ela acolhe coisa, é claro, ela não dá para criar os dois, ela vai escolher um. E ela vai escolher a menina, né? Tem a questão do canibalismo, dentro da questão. Porque quem conhece a história de João e Maria vai lembrar o que aconteceu na França entre o século XIII e o século XIV, que é a Grande Fome. Tem um contexto histórico por trás. Então as pessoas canibalizavam. É por isso que dizer, não vá para a mata, porque se você se perder, alguém vai comer você. Comer mesmo de mastigar e canibalizar, não era comer de outra forma. E esse contexto todo ele foi inserido ao longo do tempo no imaginário popular. E as crianças acabaram crescendo achando que toda bruxa é uma vilã. Que toda bruxa vai fazer alguma coisa. Que a pobre da Branca de Neve, né, só porque ela é mais bonita, a bruxa vai ter que estar. E aí entra também aquele contexto da madrasta, porque a bruxa sempre vai estar junto com a ressignificação da madrasta má. Aquela que está usurpando o lugar da mãe, que é a mãe que é o bem mais precioso, entende? E eu sou de uma geração que é assim, né? Os meus alunos, por exemplo, eles são da geração Harry Potter, do qual a bruxaria ela não é mais uma coisa nociva, ela é uma coisa que ela é instrutiva, ela traz uma certa leveza nas práticas, né? A J.K. Rowling tem para mim, uma importância muito grande na ressignificação da bruxaria. Sim. Porque do jeito como ela escreve, ela foi atrás de sacerdotisas wiccanas, ela teve contato com outros conceitos do neopaganismo para escrever. Ela não escreveu tudo aquilo da cabeça dela, ela fez muita pesquisa. Ela tem um portfólio de pesquisa maravilhoso. E assim, a geração Harry Potter,
vai ter uma visão totalmente diferente do que a minha geração. Exatamente. Nossa, eu era muito fascinado no Harry Potter quando era pequeno, né, cara. Eu sempre fui fascinado nessa parte de bruxa, de ser mago, fazer magia, né? Desde pequeno eu estudo isso, né? Eu via, assistia, eu era um fã demais de Harry Potter, né? E tem justamente isso, né? A JK, ela veio para desmistificar um pouco, né? Tirar essa visão um pouco horrênia sobre as bruxas, né? Sobre o conceito da Wicca, né?